dando continuidade aos nossos estudos sobre socialismo e principalmente a sua relação com a democracia, e o que nos interessa mais, como dissemos, é a social-democracia, que foi o modelo do socialismo que mais se adaptou à democracia e também aos princípios do liberalismo, com a ideia de Estado limitado em poderes, como já dissemos. Mas antes de entrar no assunto especificamente da social-democracia, um pouquinho de sua história, dado que ela nasce num contexto específico, basicamente no momento da pré-Primeira Guerra ou durante a Primeira Guerra, basicamente. O movimento operário sempre teve uma disposição de internacionalização, de organização internacional. O próprio capitalismo internacionalizou-se, né? A indústria internacionalizou-se, a classe burguesa internalizou-se e o proletariado também, sendo de diversos países, buscou organização internacional. Uma primeira tentativa de organização aconteceu em 1864 com a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, que posteriormente ficou conhecida como Primeira Internacional. Essa Primeira Internacional, ela sofreu intensos debates internos porque nela constavam anarquistas, marxistas, socialistas, diversos matizes, democratas e basicamente entre os socialistas, marxistas e os anarquistas a divisão ideológica era muito forte e o que levou ao seu rompimento. Os anarquistas até hoje reivindicam para si a AIT. Em 1889, por influência do próprio Engels, forma-se uma segunda internacional, essa de marxistas e socialistas. Bom, é no seio dessa segunda internacional que vão ocorrer intensos debates entre dois grupos que vão se formar, os chamados revolucionários comunistas e os que ficaram chamados como reformistas, revisionistas e posteriormente conhecido como sociais-democratas ou a Internacional Social-Democrata, que é a segunda internacional. Bom, essa segunda internacional ela rompe então ali por volta de 1916, tá? Ela existe até hoje, que ela é a segunda internacional, mas a decisão dela ocorre em 1916. Basicamente o tema da discussão era se os países se o Partido Social Democrata deveria levar ou não apoiar ou não a guerra em seus respectivos países, ou seja, levar os operários de um país a lutar contra os operários do outro. A linha mais radical revolucionária, aí naquele momento principalmente nos lembramos da Rosa Luxemburgo, né? Que naquele momento vai apostar por pacifismo e pelo fim da guerra, pelo desarmamento e pela luta revolucionária. E por outro lado, a social-democracia, né, o Kautsky, vão defender que o partido apoia a guerra e com isso expulsam essa linha revolucionária do partido e nós então ficamos com essa divisão a partir daí de uma linha revolucionária comunista que depois o Lenin veio formar em 1919 uma internacional comunista que existe até hoje também, assim como a quarta internacional que depois viria a ser formada por Trotsky, que existe também. Então é um movimento que tem uma história rica, muito rica, e que deve às vezes ser acompanhado por aqueles que vierem a se interessar mais pelo assunto. A gente vai continuar na linha que adotamos, né, nos nossos propósitos iniciais, né? Bom, aqui então vamos falar inicialmente dos chamados revolucionários. Desculpa, voltar aqui a apresentação. Vamos falar aqui principalmente agora, né, dos revolucionários. Vamos falar
Basicamente, a Rosa Luxemburgo está à nossa esquerda ali. Ela é um expoente do movimento desses que a gente está chamando de revolucionários comunistas, mas a Rosa Luxemburgo depois vem a desaprovar o Lenin, que está à nossa direita aí. Porque nas críticas dela, o Lenin acabaria promovendo a ditadura de um partido sobre a classe, e não a ditadura da classe operária, e sim a ditadura de um grupo minoritário. São as críticas que ela faz. Ela é uma grande revolucionária, mas nós vamos falar do Lenin, porque parece que historicamente ele que foi, no sentido concreto, né, mais importante, tá? O Lenin, então, ele é um teórico marxista, mas que visa aplicar a teoria. E ele aplica a teoria revolucionária, ou seja, ele aplica o marxismo revolucionário. O propósito de Lenin é então fazer a revolução, tomar o poder do Estado e implantar a ditadura do proletariado. Porém, o Marx previa que essa revolução proletária ocorresse em países desenvolvidos economicamente, com um capitalismo avançado e com um enorme proletariado. Não era o que ocorria na época na União Soviética, que ela era exatamente, basicamente, economia feudal, regime czarista, e grande parte da população era agrária, era rural, era campesinato. O número de proletários era extremamente reduzido perto da massa populacional. Tá? O Lenin ele aposta na revolução porque acredita que a via parlamentar de reformas, ou seja, se o partido atua disputando o parlamento, disputando prefeituras, disputando postos nos governos dos estados capitalistas, se ele assim atua, ele vai conseguindo melhoras para a classe trabalhadora, e essas melhoras afastaria o trabalhador do caminho da revolução. Basicamente, então, o que se aconselha dentro do campo leninista é que o processo eleitoral seja usado como denúncia, não exatamente como um meio para se chegar ao socialismo, mas sim como um palco de denúncia. Ele não acredita que se possa fazer transformações grandes pelo parlamento, pelas conquistas democráticas, e, principalmente, à medida que conquistas democráticas começam a ocorrer, arrefecem o espírito revolucionário das massas. E para o caso, então, para guiar as massas, seria necessário guiar essa classe trabalhadora, essa classe operária, seria necessário uma liderança, mas não a liderança de uma pessoa. Ele pensou a liderança de um partido, né? O partido da classe trabalhadora. Nesse sentido, Lenin é o grande teórico da revolução, né, que foi o primeiro a levar adiante a revolução com sucesso, e a revolução comunista, né, de esquerda, e também o primeiro a teorizar o partido revolucionário. Para ele, o partido, então, deveria ser um partido de intelectuais, de formação pequeno-burguesa, intelectuais marxistas, bem informados, capazes de fazer a leitura, né, da realidade do processo histórico e apontar o caminho correto para as massas. Esses membros do partido necessariamente seriam operários, não necessariamente não seriam operários, de preferência não, para não serem influenciados exatamente pelos operários, mas serem capazes de guiá-los, né, como intérpretes da real necessidade histórica do proletariado, né, e um guia capaz de levá-lo à sociedade futura. Concretamente, o que Lenin teve pela frente foi então uma Rússia atrasadíssima, e a fórmula que ele utilizou foi exatamente um desenvolvimento do capitalismo a partir de um Estado ditatorial,
de uma ditadura dita do proletariado, mas exatamente foi do partido, né? Então o Lenin promove um Estado forte e a partir do Estado forte industrializa e cria uma classe operária na União Soviética, ou na Rússia e na posterior União Soviética. Os contornos antidemocráticos já aparecem desde o início, mas com a ascensão de Stalin, então que o regime se fecha ainda mais e se transforma num modelo que a Hannah Arendt chamou de modelo totalitário, de totalitarismo. Seria o totalitarismo de esquerda, ao contrário de um totalitarismo de direita, do nazismo e do fascismo, tá? Nas próprias palavras do Lenin, seria capitalismo de Estado e ditadura do proletariado. Significa então que nós estamos dizendo aqui que essa experiência revolucionária de chegada ao poder naquelas condições levou ao fim da democracia, porque não se estabeleceu democracia, e também levou à supressão dos direitos e garantias de liberdades sugeridos pelo liberalismo. Acabou como uma das ditaduras impulsionadas pelo Partido Comunista por um bom tempo, 70 anos.